Porque diante a carta de Judas, versículo de número 9, onde está escrito: quando Micael, um dos principais arcanjos, disputou com Satanás acerca do corpo de Moisés, não ousou fazer acusação ofensiva contra ele, mas disse: o Eterno te repreenda. Nós vemos aqui o relato sobre a disputa pelo corpo de Moisés. Lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5, ali quando Deus manda, que Moisés sobe ao monte. Deus manda Moisés subir ao monte Nebo, ali nas planícies de Moabe. Ali em cima daquele monte seria o local aonde Deus ia sepultar Moisés. Mas antes, o Eterno mostra as planícies. Deus mostra toda a terra de Gileade, a terra de Naftali, de Efraim, de Manassés, o sul, as campinas, os vales. Deus mostra em visão tudo isso a Moisés. E Deus fala: a tua semente vai entrar nessas terras, porque eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas você vai contemplá-las, você vai vê-las, mas você não irá entrar nessas terras, porque será aqui nesse monte a tua morte. Moisés estava com 120 anos, e naquele momento ali era o dia do nascimento de Moisés. No dia do nascimento dele foi o dia a qual Moisés morre em cima do monte. E o próprio Deus, o Criador, o Eterno, ele faz o enterro de Moisés. E ali, diante aquele monte, diante aquele local a qual ninguém sabe o local exato aonde Moisés foi enterrado, Deus o permitiu que isso acontecesse para que o povo de Israel não o encontrasse ou viesse fazer uma imagem de escultura de Moisés para o adorar. Capítulo 20 de Êxodo, versículo de número 4 diz: não farás para ti imagem de escultura. E Deus o permitiu que isso acontecesse ali em cima daquele monte, para que ninguém o encontrasse para reverenciar, para o adorar. Moisés, um homem muito conhecido em todo Israel, em todo o Egito. E naquela ocasião ali, quando aconteceu o sepultamento de Moisés, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, que Satanás é o nosso adversário, ele vive em derredor,
Então dá-se a entender que ele viu o local, que ele contemplou ali o local aonde Moisés foi enterrado. E após Deus o enterrá-lo, Deus coloca ali o arcanjo Micael. Em algumas versões, em muitas versões, vai estar a palavra arcanjo Miguel. Mas nas versões mais antigas, essa palavra não existe. Tem a palavra Micael. Então Deus deixa ele ali guardando. Até muitas literaturas judaicas chegam a falar que Deus deixou o arcanjo para guardar ali o local aonde Moisés foi enterrado. Quando o diabo ele vai em direção ali ao local, ele se encontra ali com o arcanjo. E aqui no versículo 9 dá a entender que diz que houve uma grande disputa entre o arcanjo e Satanás a respeito do corpo de Moisés. Satanás é um acusador. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 diz que ele é acusador. No capítulo 2 de Jó, ele acusou ali diante o eterno Jó. Em Zacarias capítulo 3 ele estava ali para acusar o sumo sacerdote. Em João, no Evangelho de João capítulo 8, ele estava ali usando os escribas para acusar aquela mulher adúltera. E Satanás aqui queria acusá-lo, Moisés, de assassinato. Capítulo 2 do livro de Êxodo, sobre a morte do egípcio. E também o capítulo 32, versículo 51 de Deuteronômio, também ali fala sobre a pedra de Meribá. Ali quando Deus, naquele deserto, o povo passou a murmurar contra o Deus eterno. Ali quando Moisés pegou aquele cajado e feriu a rocha, Satanás estava ali para o acusá-lo. Ali, talvez dizer que Moisés não herdaria a salvação. E ali o arcanjo, naquele momento, não ousou palavras contra Satanás. O arcanjo não usou nenhum tipo de palavras ou xingamento ou coisa semelhante, ou autoridade de si mesmo contra Satanás. Mas o arcanjo falou: olha, Satanás, o Eterno te repreenda. E naquele momento, o arcanjo, que é criatura, usou a autoridade maior. Usou a autoridade, ou seja, pediu para que o Eterno o repreendesse. E naquele momento, Satanás é repreendido pelo poder, pela autoridade, pelo nome do Eterno, em cima daquele monte. O arcanjo não usou nenhum tipo de nome, outro nome, ou nome de Abraão, ou nome de Jacó, ou na autoridade de outro nome, de outra pessoa. Mas o arcanjo pediu que o Eterno te repreenda. E somente o poder de Deus, somente
A autoridade do nome do Eterno é o suficiente para repreender todo o poder maligno, toda a força diabólica. Que o Eterno abençoe a todos nessas pequenas minhas palavras, dentro aqui do versículo 9 dessa carta de Judas. Que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, do universo, abençoe a todos para a glória do Eterno.